Aí nessa pegada de ficar lendo coisa de Olavo, eu achei essa postagem também achei bem curiosa. Recordar é viver. Até hoje, o único governante brasileiro que fez alguma coisa substantiva contra o comunismo foi um presidente democraticamente eleito, o Marechal Eurico Gaspar Dutra, que estava à direita, que fechou o partido, cassou os mandatos de todos os deputados comunistas e rompeu relações com a União Soviética. E por ironia, ele se elegeu com mais de 50% dos votos pela chapa getulista esquerdista PSD-PTB contra o candidato oficial da direita, Eduardo Gomes. Da direita não, do sistema. Eduardo Gomes estava na UDN na época. Aí veja só, vamos comparar isso com 2025. Eu fui perguntar para o PT sobre essa eleição, né? Aí ele disse, sim, na eleição de 45, Eurico Gaspar Dutra disputou contra o brigadeiro Eduardo Gomes. À primeira vista parece confuso, porque ambos eram militares e tinham posições conservadoras. Mas a diferença está em quem os apoiava e no tipo de direita que cada um representava. Já fica claro que não só existe uma direita. Porque até hoje tem gente que acha que a direita é uma coisa só. Que se não tá do mesmo lado é a falsa direita. Coisa. Não, cara, existem várias direitas. Você tem que identificar qual a direita que você quer e fortalecer essa direita, esse grupo. Eurico Gaspar Dutra, a base dele, PSD, mais apoio forte do PTB. Quem puxava os votos? O Vargas, que estava sendo do Estado Novo e ainda era muito popular. Vargas praticamente apoiou Dutra para garantir influência no novo governo, então, por um relativo oportunismo. Perfil ideológico. Quem apoiava ele? Conservador, mas com espaço para políticas trabalhistas herdadas do varguismo. No seu perfil ideológico, né? Não é quem apoia. Com espaço para políticas trabalhistas herdadas do varguismo, ou seja, mais conciliador entre a direita tradicional e o populismo trabalhista. Apoio social. Militares, Igreja Católica, setores das oligarquias estaduais e massas que ainda haviam Vargas, ou como o pai dos pobres, já que ele indicou Dutra como seu candidato. Já o Eduardo Gomes, que é o UDN, que é o partidão dos golpistas, partido de oposição, né? Perfil ideológico. Liberal, conservador, mais próximo das elites urbanas e da classe média anti-Vargas. Era visto como candidato de direita clássica contra o populismo. Bolsonaro tido como quê? Não populista de direita. Apoio social, classe média urbana, intelectuais e empresários liberais, os banqueiros. Então, na prática, Eduardo Gomes era a direita liberal anti-Vargas, Dutra era a direita conservadora mais varguista. Por isso, se diz que, apesar de Dutra estar à direita, ele não era candidato à direita liberal. Adapte isso daqui, sabe, por dia de hoje, que não é 100% isso que tá falando e tudo mais. Pegue como a direita liberal, né, o candidato da Faria Lima e o candidato de Bolsonaro, que desagradou bastante a Faria Lima, tanto que a Faria Lima já em 2022 fez campanha pro Lula. Não é a mesma coisa? A grande massa naquela época vinha... Quem tinha os votos? O Vargas, naquela época. Quem tem os votos da grande massa à direita hoje no Brasil? Eu acho que é Bolsonaro. A história do Brasil tá aí, sabe? E ela vai se repetindo, mesmo com o apoio das elites, dinheiro infinito. Não deu aí pro brigadeiro Eduardo Gomes. Continuando na leitura de coisas antigas do Olavo, ele colocou aqui a transcrição de uma participação dele numa conferência de um encontro do Bolsonaro com o Jeffrey Nyquist, que foi em Nova York, 14 de outubro de 2017. Transcrição de Eduardo Bueno. Ele falava, boa tarde a todos, obrigado aí por participar e tudo mais. Aí ele falava lá que a mídia tentava diminuir Bolsonaro, meio que usando o próprio Olavo pra atacar Bolsonaro, falando que era guru dele, tudo mais, pipopô. E ele falou, eu já declarei pessoalmente que vou votar em Bolsonaro. Isto por 2 motivos apenas. Primeiro motivo, Bolsonaro é um dos poucos, se houver outros, políticos honestos no Brasil, já que ser ladrão na política brasileira, no parlamento, nos ministérios, se tornou uma obrigação moral, coisa que Bolsonaro tem descumprido vergonhosamente. E em segundo lugar, porque ele é a candidatura nacional. Eu tenho uma certa apreciação pessoal pelos outros 2 candidatos, o Ciro e o Dória. Acontece que este repete igualzinho o discurso multicultural do poder globalista, e aquele já mostrou, já confessou, já admitiu publicamente que está vinculado ao Partido Comunista Chinês. Eu acho que o pai comunista era o Ciro, mas o Dória também não ficou longe disso, né? Aí vai. O que eu vou dizer aqui na novidade para a maior parte dos meus alunos. Em 1989, na Casa do Estudante do Brasil, uma organização carioca, eu fiz a conferência sobre o título O Fim do Ciclo Nacionalista. Isso aqui já me pegou. Na qual eu enfatizava que o traço predominante e mais constante da cultura brasileira era a busca da identidade nacional. Isto começa no tempo do romantismo, no começo do século XIX, com aquilo que os autores de então chamavam de busca da cor local. Em 1870, um grande romancista brasileiro, o maior deles, Machado de Assis, já assinalava a onipresença desse fenômeno no ensaio público intitulado O Instinto da Nacionalidade. Mais tarde, em 1922, houve a chamada Semana de Arte Moderna, que foi uma revolução modernista no Brasil, mas de um modernismo marcado exclusivamente pela ênfase nacionalista, pelo abandono das ligações com a literatura portuguesa, pela afirmação do material folclórico e etnográfico nacional. Nos anos 30, houve mais um surto nacionalista com o chamado Modernismo do Nordeste, com José Lins do Rego, Graciliano Ramos, entre outros. A maior parte dos grandes intelectuais brasileiros, Joaquim Nabuco, Gilberto Freire, Raimundo Faoro, dentre outros, teve, no problema da identidade nacional, o foco de todos os seus estudos, de toda a sua visão de mundo. Faz parte, sabe, do espírito do brasileiro, que ele nem sabe, assim, essa busca pelo sentido de nação, que até hoje ele tá meio perdido. O que é que Bolsonaro veio apresentando? Não era a bandeira do Brasil? Não era o verde e amarelo? Não era o hino nacional? Será que ele conseguiu ou não, sabe, resgatar isso daí? Toda vez que resgata esse movimento ao longo da história, normalmente, quem vai por esse caminho ganha algum tipo de destaque. Aí ela continua. Toda essa ênfase nacionalista da cultura brasileira se traduz também na política, como a constante busca da afirmação e da independência nacionais. E o grande problema do Brasil é que ele desperta para o cenário internacional e começa a ter alguma importância ali, principalmente na época que as identidades nacionais estavam em refluxo. Só que hoje, no mundo,
A busca pela identidade nacional, movimentos nacionalistas, soberanistas, patriotas, está crescendo. Já nesta época, nos anos 80, havia regiões inteiras do Brasil que estavam sob ocupação de ONGs internacionais, em terras onde o ingresso de brasileiros era proibido. Logo, estávamos praticamente sob ocupação internacional e não havia, de fato, na sociedade, uma reação suficiente contra isto. Este é, então, o problema principal para o qual desejaria chamar a atenção, especialmente do candidato Bolsonaro. Isto porque, no caso de ser eleito presidente, o que eu acredito que vai acontecer, porque Bolsonaro está abraçando todo o espírito nacional, ele enfrentará, sendo candidato nacionalista, um patriota voltado à defesa dos interesses nacionais, resistências medonhas do mundo inteiro. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Olha para os governadores democráticos. Sério, algum deles transmite para vocês uma espécie de símbolo de identidade nacional? Eu não sei se o Eduardo consegue. O Jair já se provou. O Eduardo ainda tem que caminhar também por isso. Tem que caminhar. O Jair, ele conseguiu unir de uma forma que bastou prenderem o Jair, calarem a boca do Jair. Um monte de oportunista safadinho começou a aparecer para disputar o espólio dele, como está todo mundo observando. A existência e o poder crescente do esquema globalista voltado à destruição das soberanias nacionais é um fato reconhecido pelos estudiosos das mais diversas orientações filosóficas e ideológicas que se possa imaginar. Aí ele fala até que no debate que ele teve com o Dugin, até o Dugin concordou com isso, mas eles divergiam quanto como é que o esquema funcionava. O meu livro, O Gênio das Aflições, é, em parte, um estudo sobre a evolução da ideia do império do mundo, notando que a concepção de império vai se tornando cada vez mais vasta e mais abrangente. Pelas dimensões de hoje, o Império Romano é um território relativamente pequeno e limitado. Aí você para e pensa, o Império Romano foi da Europa até a Ásia. Mas quando você pensa no alcance do globalismo, que a gente chama, né? Das forças de gente como Soros, tem limite? Agora, na hora da internet, né? Sei lá, da inteligência artificial, tem limite? Até onde uma decisão judicial consegue te alcançar? Até onde alguém consegue te demitir, te prender e ser preso pelos mais diversos absurdos diferentes? E a coisa não para de crescer. Não para de crescer. Não deixa também de ser uma satisfação ver que um autor notariamente comunista como Antônio Negri descreve o fenômeno atual do Império Global em termos bem parecidos com os meus. Em suma, o único lugar em que se nega a existência do esquema global de poder é a mídia brasileira. É evidente que o grau de incultura e de ignorância necessário para isto transcende as dimensões do próprio globo terrestre. Mudou alguma coisa? Até hoje, a imprensa trata tudo isso como maluquice, nunca levam a sério. E, na verdade, a imprensa até apoia, fala que essas pessoas são os democratas do mundo. Aí ele traz uma constatação, que acho que Olavo deveria ter batido mais nessa tecla ao longo dos anos. A partir dos anos 60, a esquerda internacional mudou completamente de discurso teológico, ao praticamente abandonar a ideia da revolução proletária e da ditadura do proletariado, criando no lugar o discurso da proteção às minorias. Ao mesmo tempo, os grandes poderes econômicos de dimensão global, os megas bilionários e megafortunas, descobriram que esse discurso, em favor das minorias, era um poderoso instrumento para a dissolução e destruição das soberanias nacionais. E isto criou a presente situação, na qual tem-se as grandes fortunas mundiais fomentando movimentos de esquerda, o que evidentemente cria também uma situação muito ambígua, em que há uma esquerda elitista e uma direita populista. Quem que apoia o Lula? Os bilionários. Quem que apoia a direita? A tia do Zap, que tá vendendo almoço para pagar a janta. No entanto, seria um grande erro compreender a estratégia globalista em termos puramente teológicos. Deixa eu ver se eu falei. Puramente teológicos. As fontes do discurso globalista e multiculturalista são múltiplas e diferentes origens ideológicas. Ou seja, a antiga ideia de um bloco ideológico monolítico de esquerda já está dissolvida. Esta mudança ideológica veio paralelamente com a mudança estrutural do movimento comunista mundial. Já nos anos 70, um relatório muitíssimo bem feito da Rand Corporation assinalava a substituição da antiga estrutura hierárquica, a antiga linha de comando do movimento comunista, por uma organização mais flexível que chamavam de redes. Sabe? Tem aí diversos grupos que os apoiam, como é no Brasil. Por isso que as pessoas, o povo comum, né, que começa a entender de política, trata todo mundo como se todo mundo fosse de esquerda. A Globo é de esquerda, a Faria Lima é de esquerda, o Lula é de esquerda, o Centrão é de esquerda, porque o povo consegue entender que, por exemplo, o Lula é diferente do Boulos. Não, Lula e o Bolsonaro muito parecido, sei lá. Tabata Amaral é mais diferente do Boulos, o Boulos é mais radical. Mas você vê que, cara, mas estão na esquerda. O Ciro Nogueira é diferente do Boulos, mas são iguais. Ciro Nogueira é diferente do Boulos, mas são iguais. Porque você vê que no final do dia tá todo mundo junto. É o establishment brasileiro. Enfim, nos movimentos direitistas, tanto liberais quanto conservadores, é possível ver que ainda existe muita ignorância a respeito do assunto, porque insistem em combater o movimento comum globalista com a mesma linguagem e a mesma retórica do velho anticomunismo. E essa parte me pegou, porque eu falo pra vocês, gente, entendam o momento que nós vivemos. Não adianta só falar lá, o comunismo, isso aqui, foi de São Paulo, ditadura, sabe, Cuba, Che Guevara, a gente já passou. Você vai usar esse mesmo tipo de argumento hoje, sabe, o jovem de hoje de esquerda, ele tá nem ligando pro Che Guevara. Esquece isso. Entenda o momento atual, entenda o que o Lula realmente está fazendo, o que o Lula defende, quem o apoia, quem são essas pessoas, esses setores, essa agenda. Uma característica bastante disseminada do discurso globalista e multicultural é a exploração sistemática de qualquer insatisfação psicológica ou emocional existente, e não apenas da antiga insatisfação econômica dos povos. Destacam-se, evidentemente, a insatisfação de caráter sexual, de gênero, né? Que praticamente acompanha a humanidade desde a origem dos tempos. Lula esqueceu dos pobres e agora, né, é o arco-íris, agenda woke. Aí ela fala, né? Isso, no primeiro momento, é um problema, porque o pobre está muito descolado. O pobre é pobre. Só que conforme a sociedade foi enriquecendo ao longo dos anos, principalmente na Europa, nos Estados Unidos,
À medida que a sociedade progride e que o capitalismo cria uma riqueza abundante, as insatisfações do tipo emocional e psicológica começaram a se destacar, justamente porque os problemas econômicos fundamentais estavam resolvidos. Quem nunca ouviu falar, é problema de rico. Isso é problema de rico, problema de rico. Como essas insatisfações crescem, sobretudo nas classes médias, nas classes mais altas e nas mais letradas, é evidente que a esquerda internacional, na medida em que assume esta causa como sua, torna-se a representante das classes superiores. Isto quer dizer que houve a inversão da composição sociológica da esquerda e da direita. Este complexo de reivindicações emocionais que, por definição, não tem fim, é um dos elementos fundadores do caos gerado propositado estrategicamente pela chamada Nova Ordem Mundial. É claro que a adesão a esse tipo de discurso teológico necessariamente reduz o nível de inteligência dos seus adeptos. Sim, o peitista realmente hoje é meio burrinho. O tipo de militância, seja ela formal, seja informal, que adere a essas ideias, é observado sobretudo na classe média alta para cima, entre pessoas que têm algum tipo de formação universitária, mas que não chegam a ser intelectuais. A classe jornalística é um exemplo. Isto quer dizer que nos últimos 20 anos, o jornalismo se tornou quase que inteiramente ficcional, o que torna quase impossível discernir nele entre o que é uma desinformação planejada e o que é uma simples expressão da ignorância e confusão mental da classe jornalística. E esta é a situação que o candidato Bolsonaro vai se defrontar não somente durante a campanha, mas quando for eleito. E foi eleito. A situação similar é evidentemente encontrada pelo próprio presidente Trump. Mas no Brasil há uma fator agravante. Mais de 40 anos atrás, a adoção do método de alfabetização socioconstrutivista gerou uma geração sem fim de analfabetos funcionais. E aí eu dizia, né? Este é mais ou menos o panorama psicológico que o Bolsonaro vai encontrar na presidência. Eu afirmo que votarei nele, porque não gosto dele o suficiente, pois se eu gostasse, teria dito para ele ficar em casa e não se candidatar. Ou pelo menos torceria pela sua derrota, o que não vou fazer. Era isso que eu tinha que dizer. Porque não tava certo, olha lá. Se eu realmente gostasse dele muito, eu falo, não vai não, Bolsonaro.